Então, começando a nossa reunião, com a leitura do livro Vinha de Luz, uma mensagem do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido. Angélica, eu desliguei os microfones, você tem que ligar novamente, por favor. Desculpa. Então, eu vou de novo, hein? Ok. É bom que vai começar a gravar agora. Então, iniciando a nossa reunião com a leitura do livro Vinha de Luz, uma mensagem do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. A lição de hoje é véus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se converte pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências, temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teoria olvidam os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações que, por vezes, lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas, nos grandes momentos da vida, sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem com o Cristo. E para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável que convertam ao serviço de redenção. Somente quando chega semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Então, vamos, neste momento, orar, unindo os nossos pensamentos, direcionando ao Pai, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, mentores mais próximos de nós e os mentores, diretores da Casa de Jorge. Em primeiro lugar, agradecendo, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos com o propósito de estudarmos, de aprender e aprender a sua mensagem, a sua orientação, fazendo com que esses minutos, Senhor, sejam os melhores minutos da nossa semana, do nosso dia, da nossa hora. Desejamos, Senhor, que o nosso amigo Eduardo Henrique possa ser envolvido pela equipe espiritual, fazendo-se, Senhor, esse instrumento saudável da sua mensagem, fazendo-se, Senhor, esse médium necessário, né, para que a gente possa, através das suas palavras, Senhor, nos sentirmos consolados, nos sentirmos acarinhados. Que possamos fazer o exercício de estarmos na nossa casa, Sociedade Espírita Jorge. E assim, com os nossos mentores espirituais, nos doarmos em pensamento e concentração, para que possamos dar e ter o melhor desta tarde. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Agora, nós convidamos, né, o nosso amigo Eduardo Henrique, que a gente nem conhece, né, de longa data, e hoje ele vai trazer para a gente o tema Meu Reino Não É Deste Mundo, que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Eduardo, muito obrigado por você aqui estar, e a palavra é toda sua. Boa tarde a todos. Angélica, só para me facilitar, considerando que são 15h20, até que horas mais ou menos que a gente pode
Aí tem que ligar o som de novo, desculpa. 15h50. 15h50. 15h55, por aí. Tá legal, bom? tá bom. Então, eu só vou compartilhar aqui a tela rapidamente. Chegou aí? Sim. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. É sempre uma alegria a gente retornar a palavra na Sociedade Espírita Jorge, né? Trabalhamos há bastante tempo juntos, graças a Deus. E a gente vai falar a respeito, na tarde de hoje, desse belíssimo tema, né? O capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. Mas o capítulo é grande, né? O capítulo é grande, assim, em conteúdo, né? Então, em virtude disso, eu tive que dar uma selecionada mais ou menos o que a gente ia tratar, e aí eu tentei varrer os itens 1, 2 e depois os itens 5 a 7. Item 1, a parte do diálogo de Jesus com Pilatos, o item 2, a vida futura, e o 5 a 7, o ponto de vista. Quando a gente pega essa parte aqui do diálogo de Jesus com Pilatos, eu entrei na internet e existe uma igreja nos Estados Unidos, aliás, a igreja mundial, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Lá nos Estados Unidos é muito, muito, muito dinheiro que rola nessa igreja, mas tanto dinheiro que eles têm uma capacidade de produção de vídeo, é uma coisa assim assombrosa, né? Vídeos de primeiríssima categoria, de primeiríssima qualidade. Só para vocês poderem ter ideia, eu sou conhecido do Wagner, né? Wagner Assis, né? Aquele que faz aqueles filmes, né? Vários filmes sobre Kardec, né? Nosso Lar e por aí vai. E o Wagner, né? Uma vez eu conversando com ele, ele falou para mim assim que uma dificuldade que tem no Brasil é falta de dinheiro. E quando você tem vídeos com falta de dinheiro, em geral os vídeos têm uma tonalidade um pouco mais escura, né? E aí quando a gente vê aquele vídeo do Kardec, o vídeo ficou um vídeo muito escuro, aí a pessoa, nossa, mas o vídeo ficou tão escuro. Ficou escuro porque falta dinheiro, é a coisa mais simples. Nessa igreja é impressionante porque a qualidade dos vídeos é sensacional e a gente conseguiu captar algumas imagens desse vídeo, né? Que nesse caso aqui específico, falando desse diálogo de Jesus e Pilatos, né, em que os artistas eles representam de uma maneira assim que a gente quase que vive dentro da cena, né, o que eles estão querendo trazer e o que a gente está querendo pegar dentro do conteúdo, né? Então esse conteúdo de diálogo de Jesus com Pilatos, ele consta do Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, depois do 36 ao 37. É isso que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1 desse capítulo 2. E aí, nesse diálogo, né, dentro desse diálogo, vem dessa maneira, né, que Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? E a resposta de Jesus é simplesmente sensacional, porque ele diz assim: o meu reino não é deste mundo. A gente tem essa explicação a respeito disso dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente também tem explicação a respeito disso dentro do Livro dos Espíritos, na questão 1018, que trata, assim, frontalmente a respeito da situação, né, em que Kardec pergunta para os espíritos em que sentido se devem entender as palavras do Cristo, meu reino não é deste mundo. E os espíritos superiores, que são aqueles elaboradores do Livro dos Espíritos, a gente bem sabe disso, eles dizem assim, que o Cristo respondeu em sentido figurado. Então, para a gente poder perceber que, né, não precisamos, obrigatoriamente, ler de maneira literal aquilo que Jesus fala, como sendo o reino não é deste mundo. Então, o que os espíritos ensinam para a gente? Que ele queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Então, esse reina que está aqui assim dentro da expressão aqui, né? Esse reina aqui assim não é também reina, não, né? Porque Jesus não é espírito superior, espíritos que já estão dentro de determinado patamar evolutivo. Se existe uma coisa que eles não querem fazer e que não fazem absolutamente é constranger a gente. Então, até essa palavra reina, a gente tem que olhar com muito cuidado, com muito carinho, porque reinar, né, é um reinar, vamos dizer assim, invertido. Né? O que é reinar nesse caso? Não é que ele reine sobre a gente, mas que os conteúdos dele já estão habitando dentro de nós, que de uma maneira tal que a gente consegue ter essa mensagem reinando dentro da gente.
Né? O que é essa mensagem reinar dentro da gente? Totalmente, né, Angélica? Impressionante, impressionante como que a mensagem de preparação do ambiente é cravada com o conteúdo que a gente lê durante a reunião, do estudo que a gente faz durante a reunião. Né? Quando eu fiquei olhando aqui assim, quando eu fiquei lendo, que eu peguei aqui o livro, né, quando se anunciou, eu peguei o livro e fui acompanhando a leitura. Eu falei, me incomodou, né? Eu falei assim, gente, para com isso, cara. Parece até que está falando, né? Na minha cabeça, assim, né? Na minha cabeça, mostrando o quanto que é difícil para a gente, né? Veio assim, parece até que eles sabem o que a gente preparou para o estudo. O problema todo é esse, eles sabem o que a gente preparou para o estudo. Eles sabem o que preparou para o estudo, eles orientam o que a gente prepara para o estudo e, mais do que isso, eles orientam tudo que a gente tem que fazer, mostrando para a gente que a gente precisa fazer justamente isso, é trazer para dentro de nós, não dentro de uma só falar, não dentro de apenas falar. Essa mensagem merece estudo, merece palestra, é uma mensagem muito dura de ouvir, eu vou ser sincero com vocês. Essa mensagem de hoje, número 26 do Vinha de Luz, foi uma mensagem, para mim, muito dura de ouvir, porque a gente passa por determinadas situações nas nossas vidas e, à medida que a gente está passando por essas coisas, a gente fala assim, poxa, mas eu estou tentando trabalhar no bem, eu estou tentando fazer o bem, eu estou tentando fazer as coisas direitinho, né? Como se diz, né? Estou tentando fazer direitinho, né? E aí a gente vê, né, que nós estamos longe de conseguir fazer direitinho, efetivamente, como precisa fazer, porque não é só fazer, tem que fazer de maneira correta, tem que fazer bem. A mensagem de Jesus, ela tem que habitar no fundo, né? E aí a gente vai até na direção de Paulo de Tarso, quando ele fala em determinado momento, né, nas entranhas do ser, né? Quando a gente vai numa direção de uma Joana de Ângeles, quando ela diz no imo, quando ela diz nos refolhos da nossa alma, ou seja, lá na profundidade, o negócio tem que estar tão dentro, mas tão dentro da gente, né, que não é apenas aprender, é a gente apreender, né, botar o ezinho, mais um ezinho, né, no aprender, não é aprender, é apreender os conteúdos, aquilo tem que fazer parte de nós. E aí ele diz, né, o Espírito Superior respondeu a resposta, complemento dizendo que ele, logicamente, está em todos, ele, Jesus, com a sua mensagem, está em todos os lugares em que domine o amor do bem. Mas os homens, ávidos das coisas deste mundo e ligados aos bens da terra, não estão com ele. Né? Não estão com ele, né, Jesus, da mesma maneira como nós não estamos com Deus, e justamente por conta disso que precisa ter esse conceito da religião, o conceito do religare, né? Não para que a gente faça uma ligação perdida com Deus. Deus está conectado conosco o tempo todo, mas nós não estamos conectados com as verdades que Deus traz para a gente. Então é isso que ele está convidando a gente a fazer. E na hora que a gente vê esse vídeo, eu posso até dizer para vocês, né, o site, né, vou falar só aqui assim, vocês, porque é tão simples, né? É lds.org, tá? L de litro, D de dado, S de sardinha.org, tá? Quando você vai nesse lds.org, ele chaveia e vai na direção dessa igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, que a gente falou agora há pouco aqui a respeito disso, que tem esses vídeos todos, em português, em inglês, você vê da maneira que você quiser, tá? E quando você vê em português, o mais legal é isso, é a gente conseguir olhar o semblante dos artistas, né? Porque quando a gente vê esse filme, né? Eu não trouxe o filme porque a gente também não tem tempo para trazer, né? Senão seria mais alguns minutos que a gente ia despender aqui dentro do trabalho. Mas quando a gente vê o filme, a gente olha assim o semblante do artista, né? Os artistas são muito bons, os artistas, né? Porque o artista que está representando Pilatos, ele fica atônito diante de Jesus, né? Ele fica assim, né? Fica incrédulo, a gente vê um semblante de incrédulo, né? E o artista teve uma situação que é assim de detalhe, porque enquanto eu estava preparando aqui o estudo, eu tive que ver o vídeo 10, 20, 30 vezes, né? E aí, numa das vezes, eu percebi que o artista se deixa fazer assim quando Jesus fala uma determinada coisa. E eu achei que aquilo ali ficou tão natural, ficou tão legal, né? Porque
esse poder de convencimento que Jesus tem quando conversa conosco, ou que conversando com Pilatos. Eu fico imaginando esse diálogo, um camarada atônito, totalmente materialista, totalmente ligado à matéria, totalmente desligado das questões espirituais, mas na hora que fica diante do magnetismo de um espírito da envergadura de Jesus, ele ouve determinada coisa e faz assim, né? Entendeu? Vira ainda como nós muitas das vezes fazemos assim, né? Como, né? Sabe, boizinho de presépio, não só faz assim, concordando, não entendendo muitas das vezes na profundidade o que Jesus está falando. Jesus diz nesse momento: se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, né? Ou seja, a pessoa olhando isso daqui poderia pensar assim: então significa que se o reino de Jesus fosse desse mundo, então haveria uma guerra, haveria uma luta. Não, é justamente o contrário. Ele está apresentando para a gente a lógica de que o reino dele não é material, o reino dele é um reino espiritual. Então, as pessoas não vão lutar de maneira física porque não há o que lutar, né? A gente não precisa lutar, ninguém precisa, e isso é uma coisa fundamental para nós, doutrina espírita, porque muitas das vezes, não poucas vezes, mas nessa nossa estrada a gente já viu várias vezes alguns companheiros, vamos defender o ponto de vista de Kardec, vamos defender o ponto de vista da doutrina espírita, vamos defender o ponto de vista de Jesus. E a realidade é que nós não devemos e não precisamos defender o ponto de vista de Kardec, o ponto de vista de Jesus, o ponto de vista da doutrina espírita, porque esses pontos de vista são os pontos de vista da verdade. E a verdade não precisa de defesa, porque a verdade, com o passar do tempo, ela se impõe por si mesma. Então, é um rolo compressor que vai passar por cima das pessoas mais cedo ou mais tarde. Aqueles que não aceitarem por bem, aceitarão, né? Não por mal, né? Mas aceitarão pela força das coisas, como se diz, né? Porque a pessoa vai chegar uma hora que ela vai dizer assim: chega de sofrer, né? A pessoa fala assim: eu não aguento mais, eu não quero mais isso para mim, né? A gente, em reunião mediúnica, a gente cansa de ver atendimento dessa maneira. A gente vê, às vezes, determinados companheiros, né, firmes, extremamente firmes em fazer uma coisa equivocada, em perseguir uma determinada pessoa, em fazer uma coisa errada, fazer o mal. E aí, às vezes, você chega para ele e diz para ele assim: meu amigo, pode ser diferente. E aí, quando ele ouve assim que pode ser diferente, entra na cabeça dele assim: eu não preciso mais sofrer, eu não preciso mais ser dessa forma. E aí ele vai na outra direção e começa a querer se transformar, começa a querer essa mudança de comportamento. E aí ele insiste, né? O meu reino ainda não é aqui, né? Não é aqui que é o reino. E aí o Pilatos, aqui está colocado errado aqui a setinha, né? O Pilatos, né? Pilatos que falou para Jesus, né? És, pois, rei, né? E aí Jesus responde para ele de maneira tranquila e serena, né? Tu o dizes, eu sou o rei, eu não nasci, eu não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz, né? Sensacional também isso, porque ele fala para a gente que ele veio aqui para dar testemunho à verdade. Essa é a parte que lhe cabe dentro da obra da criação, dentro das suas tarefas, né? Mostrando para a gente, né? Eu não inseri essa questão aqui dentro do estudo, mas lá na 625 ensina para a gente que Jesus é o nosso paradigma, Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, o melhor modelo, o melhor guia que foi apresentado por Deus ao homem aqui na Terra. Então, quando a gente vê assim que testemunho da verdade, então significa que nós também precisamos aprender isso. Nós também precisamos aprender a dar testemunho, né, dessa verdade, dessas verdades que são as leis de Deus que se apresentam para cada um de nós. Porém, né, o que a gente percebe dentro da nossa natureza, dentro das pessoas que a gente vê como um todo, né, que existem duas grandes perspectivas. Uma perspectiva, num lado, né, aquela perspectiva que a gente colocou aqui assim, inclusive representada por Pilatos, né, que é essa perspectiva do poder terreno, né, onde a gente coloca aqui, eu tomei o cuidado de colocar poder entre aspas, tá? Porque a pessoa não tem poder nenhum, essa que é a realidade, né? Ela acha que tem poder, mas isso aí é igual aquela parábola do rico louco, né? Que dentro do ensinamento que próprio Jesus dá, ele diz assim: pobre coitado, mal sabe que essa noite o anjo da morte vem lhe pegar, né? Então,
para a pessoa entender que a pessoa não tem poder nenhum. Essa que é efetivamente a grande realidade. Ela está no poder ali naquele momento, daqui a pouco acabou, já não é mais assim, mudou tudo, né? Porque está ligado a um imediatismo, porque está ligado às questões de materialismo. E, em contrapartida, a gente vê na outra ponta da linha, a gente vê Jesus apresentando os sentidos espirituais, apresentando as questões dos sentimentos, apresentando as questões que estão dentro de nós, as coisas que efetivamente vão conosco para todo sempre, são as coisas que a gente efetivamente leva para a nossa vida, né? Esse entendimento de vida futura, né? Esse entendimento da imortalidade da alma, inclusive princípio básico da doutrina espírita. E aí o Evangelho diz para a gente assim, Jesus fala da vida futura, e aí eu botei em outra cor, tinha que colocar nessa frase, né? Meta que a humanidade deve ter. Isso aqui eu achei sensacional, né? A gente às vezes precisa perceber que vida futura é tudo que está daqui para frente. A gente nem sequer precisa se prender apenas à vida futura como reencarnações, como vidas futuras, existências futuras. Tá? A gente precisa entender que vida é uma só. Né? Muitas das vezes a gente ouve essas perguntas dentro do Centro Espírita também, né? Quantas vidas nós temos? E às vezes a pessoa, interpretando vida como existência, a resposta é que a gente não sabe quantas vidas a gente vai ter, né? Porque a gente vai ter várias reencarnações daqui para frente, não sabe quantas para trás teve também. Então, entre espírito simples e ignorante, entre espírito simples e ignorante e entre espírito puro, quantas vidas a pessoa vai ter? Se olhar a vida como existência, tá? Aí a pessoa vai dizer que tem múltiplas vidas. Mas a gente pode encarar a vida como sendo uma só, a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Inclusive, isso a gente vai trazer daqui a pouco, essa questão do Livro dos Espíritos para a gente, tamanha a importância dela, né? Porque quando a gente começar a entender, quando a gente começar a ter isso dentro de nós, que nós estamos dentro de de uma grande linha que é chamada vida, e dentro dessa grande linha que é chamada vida, nós vamos passar períodos em que estaremos encarnados, períodos que estaremos desencarnados, períodos que estaremos encarnados e por aí vai o tempo todo. Quando a gente conseguir enxergar isso, a gente vai ver que muda totalmente a maneira da gente enxergar as questões até do dia a dia, né? Porque aí a pessoa olha para um período que está aqui encarnado, né? 5, 10, 15, 20, 50, 70, 80, 90, não interessa quantos anos, entendeu? Tudo isso passa a ser, né, um estalar de dedos, uma coisa muito rápida dentro da vida como um completo que ela se apresenta para a gente. E aí ele continua dizendo, objeto das maiores preocupações do homem da Terra. Jesus fala da vida futura, meta que a humanidade deve ter, objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. E aí eu coloquei aqui essa imagem para a gente ver até uma facilitada, né? Porque doutrina espírita, consolador prometido, né? Então eu coloquei aqui uma estrada toda reta, pavimentada, bonitinha, né? com linha aqui na lateral para poder mostrar onde é que você está dentro da estrada, tá? Toda bonitinha. Uma estrada dessa aqui é uma estrada, né, maravilhosa, não tem nada a ver com a nossa estrada, né? A nossa estrada, né, é uma estrada esburacada, é uma estrada cheia de curvas, é escorregadia, tem óleo na pista, né? Tem um monte de coisas que fazem a gente derrapar, faz a gente cair, faz a gente tremer, faz a gente, né, quebrar o nosso carro, né, e por aí vai, né? Então, mas para a gente poder mostrar aqui, deu uma ideia. Eu não consigo enxergar o que está lá no futuro, o que está lá na frente eu não consigo. Eu só sei que eu tenho uma grande estrada ainda a ser percorrida. É isso que eu preciso ter na minha mente. Como é que vai ser essa estrada? Jesus informa Pilatos que teria reino fora dos limites do mundo físico, né? Mas na maneira como ele fala isso, né, eu não tenho dúvida que Pilatos olha, deve ter ficado pensando assim, caramba, onde é que é o reino desse cara, né? Pilatos, representante do Império Romano, né, devia ter noção ali do Mare Nostrum, né, de toda a volta do Mediterrâneo como sendo propriedade do Império Romano, mas deve ter ficado assim com o coração, né? Meu Deus do céu, onde é que está o reino desse cara, né? E provavelmente não conseguiu entender.
O reino de Jesus é o reino espiritual, além dos interesses e das contingências do mundo material. É essa famosa situação assim, né? Qual é que é a chave que a gente deve usar no nosso dia a dia? Tem gente que acha que a chave do dia a dia ainda é a chave do dinheiro. Tem muita gente que acha que é assim. Você sabe com quem você está falando? E, na realidade, a gente um dia vai aprender que a chave é a chave do céu. É a chave que vai abrir, abrir o leque, dessa vida futura, dessa felicidade, que ninguém tem como tirar de cada um de nós. E aí continua o Evangelho dizendo: só a vida futura justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Na hora que eu li essa frase aqui, eu fiquei pensando assim, como a gente brincando, só que é uma brincadeira séria, tá? A gente tem que pegar aquela setinha, aquele jogo de dardo, Não sei se já tiveram oportunidade de praticar isso daqui, Angélica, é muito legal em família, tá? Em família é muito legal, tá? Porque aí a pessoa mira no meio do negócio, tira fora, E aí a pessoa que você pensa que vai perder ganha, aí é divertidíssimo. Fiz uma brincadeira dessa aqui com meus filhos, com as suas esposas, E foi muito divertido, E a gente precisa saber atirar, jogar a nossa seta, acertar no alvo correto, Mas só que tem que muita gente na hora de tentar descobrir como é que joga esse jogo, A pessoa acha que tem que acertar nos prazeres da vida, Outras pessoas acham que tem que acertar no dinheiro, na profissão. E repare o seguinte, nós não estamos, e isso é importante a gente poder perceber, doutrina espírita não é a doutrina de puritanismo, tá? Não é a doutrina que diz assim, nós não devemos ter prazeres na vida. Não, pode ter prazer na vida, tá? Você pode ter dinheiro, Você quer, eu quero ter dinheiro, você pode ter dinheiro. Eu quero ter carro zero, você pode ter carro zero, tá? Você pode ter. Não existe lugar nenhum dentro da doutrina espírita dizendo que a gente não pode ter. O que a gente precisa aprender e precisa aí sim prestar atenção na doutrina é que o foco desses ensinamentos de Jesus são a vida futura. É isso que ele está falando para a gente ali agora há pouco. Tá no cerne, você pega todo o código que Jesus traz, o tempo todo ele está falando, ele está apontando para a gente assim, não adianta nada você querer pegar as coisas do imediatismo sem você entender que a vida continua, sem você entender que a vida é uma grande continuidade de eventos e acontecimentos, e essa que é a situação que a gente tem que prestar atenção. Então, como eu disse, não tem problema ter dinheiro, não tem problema a pessoa ter atenção com prazeres da vida. Tá? Não tem problema. O que não deve ter é ser esta a razão da existência da pessoa. É isso que a pessoa precisa prestar atenção. Então, para poder corroborar com esse sentido, com esse entendimento, eu só vou citar muito rapidamente isso daqui, tá? Por quê? Porque isso daqui são questões do Livro dos Espíritos, depois, em outras palestras podem ser exploradas. E vocês mesmos, Estou vendo aqui os semblantes aqui, é tudo gente que frequenta a casa espírita, frequenta grupo de estudo, tá? Então, vocês mesmos, podem anotar aí as questões, vai ficar gravado, Vocês anotam as questões depois e depois dão uma olhada no Livro dos Espíritos, na questão como um todo, tá? Questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Tá? O que está falando a 132? Ela está dizendo assim, para que a gente está aqui na Terra? Tá? A gente, quando faz essa pergunta em grupo de estudo, é impressionante que as pessoas estão aqui na Terra e, por incrível que pareça, poucas pessoas sabem o que estão fazendo aqui na Terra. E aqui na Terra nós estamos fazendo duas coisas de acordo com a questão 132. A gente está aqui para progredir, a gente está aqui para cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Cada um tem a parte que lhe cabe. A sabedoria de Deus é tão grande que cada um tem a sua parte de maneira que o todo fica sendo preenchido. Então, a gente olha aí a Covid, por exemplo, todo mundo fala tanto dos médicos, mas muitas pessoas esquecem dos enfermeiros. Muitas pessoas esquecem daqueles auxiliares administrativos que estão nos hospitais, daquela pessoa que fica atendendo o telefone, que fica tentando procurar onde tem CTI, onde é que tem vaga em CTI. As pessoas esquecem das pessoas que estão trabalhando na limpeza, as pessoas esquecem das pessoas que estão trabalhando como garis, como retirando lixo, que estão trabalhando 24 horas por dia, esquece dos motoristas de ambulância, dos motoristas de ônibus, de condução, etc, etc, etc. Então, na realidade, cada um tem a sua função.
Tem a nutricionista, tem a cozinheira, tem o cozinheiro, tem a pessoa que serve, a enfermeira, a pessoa que cuida. É muita gente envolvida dentro de uma atividade só que a gente está comentando aqui agora. Em todos os pontos acontece exatamente a mesma coisa. Se você chegar na questão 558 do Livro dos Espíritos, eu trago aqui em cima, dentro do retângulo, né, eu trago o capítulo que trata dentro do mundo espiritual, o mundo dos espíritos. No capítulo 2, encarnação dos espíritos. Depois a gente vai ver ocupações e missões dos espíritos. Espíritos desencarnados. Aí, olha como é que Kardec pergunta. Os espíritos têm outra coisa a fazer, além de se melhorarem pessoalmente. Melhorar pessoalmente é progredir, né? Então ele está perguntando assim, além de progredir, tem que fazer outra coisa? A resposta, ela parece ser diferente, mas ela diz exatamente a mesmíssima coisa que a questão 132. Eles concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus de quem são ministros. Se a gente lê isso daqui e se quiser colocar dentro dessa resposta, cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação, você vai ver que é a mesma coisa, não mudou nada, tá? Então, na realidade, o que comprova para a gente dentro do Livro dos Espíritos é que encarnados ou desencarnados é exatamente a mesma coisa. Nós sempre teremos que progredir e cumprir a nossa parte na obra da criação. E aí, isso vem e dá um entendimento total àquela questão 85 do Livro dos Espíritos, que diz para a gente assim, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E a resposta dos espíritos, muito simples, diz o mundo espírita que pré-existe e sobrevive a tudo. Por que a gente está trazendo isso para a gente dentro desse tema? Eu trouxe isso daqui porque justamente eu não sabia quanto tempo eu ia ter de trabalho, né, de exposição, e aí eu fiquei pensando assim, a gente vai ter pouco tempo, né? Então eu preciso ser extremamente ativo, né? Eu tenho que botar o dedo na ferida, tenho que pontuar muito rapidamente dentro da filosofia espírita, e o Livro dos Espíritos trata da filosofia espírita, a sustentação ampla e irrestrita ao que Jesus está colocando dentro como foco central do nosso trabalho. Se a vida espiritual é a vida que preexiste e sobrevive a tudo, é a vida principal dentro dessa ordem das coisas, né, como apresentado aqui por Kardec, se a vida espiritual é a vida principal, e aí a gente consegue perceber que a vida espiritual ela vai se dividir em períodos encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, e você vai perceber que isso aqui faz parte de um grande todo, então você consegue entender claramente por que Jesus fala de maneira tão clara que a gente tem que começar a vivenciar dentro de cada um de nós as questões da vida futura, esse entendimento da vida continua como ele apresenta para a gente. E aí, voltando para o Evangelho, ele vai começar a mostrar para a gente uma série de frases, uma série de sentenças que vão justamente cada vez mais confirmando, né, dessa maneira didática de Kardec escrever, né, de confirmar, de falar a mesma coisa, aí daqui a pouco ele fala a mesma coisa dizendo de outra maneira, ele fala a mesma coisa dizendo de outra maneira, sempre para a gente poder, né, ter a visão global da melhor maneira do tema que está sendo trazido. Angélica, só uma coisa que eu não consegui entender, eu falo até 15h50? Isso. 15h50, 15h55. Pode. Tá bom. Então, vou pegar 5 minutinhos só a mais, porque 15h50 já são, tá? Então, vamos lá. Só pegar mais um, só para a gente poder andar um pouquinho mais dentro dos slides, né? A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização do homem, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Muda totalmente porque a pessoa, né, quando ela não tem noção da vida futura, aí tudo vale, né? Aí é aquela questão que já foi debatida em outros momentos, que se a pessoa não tem a perspectiva de vida futura, né, já não vai fazer diferença nenhuma mesmo, então vamos arrebentar a boca do balão que não tem problema nenhum, né? E quando você tem a perspectiva da vida futura, ela gera dentro da pessoa imediatamente um sentimento de moralidade, porque não interessa quanto tempo me resta nesta existência,
porque eu preciso lembrar e sempre entender que essa existência faz parte de um todo. E tudo que eu fizer aqui vai me causar consequências no futuro, seja no futuro imediato, seja no futuro mais largo, no futuro mais amplo. Sempre vai causar algum tipo de consequência. Então, a gente conseguir se posicionar na vista desse rapazinho que está aqui, de conseguir ter a visão para frente, isso é uma coisa que é muito boa para cada um de nós. Eu ainda demorei um pouco para encontrar determinadas imagens, porque aqui a imagem ela está virada para o sol. Tá? E aí aquele negócio que a gente usa em 10 entre 10 palestras, Jesus dizendo para a gente, eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir jamais andará em trevas. Então o rapazinho ele não apenas está olhando a vida futura, mas ele está com o olhar na vida futura, olhando lá na frente Jesus. Né? Então é isso que a gente, né, olhando os ensinos que Jesus traz para a gente. E aí depois continua dentro do Evangelho falando para a gente, se o foco é a vida espiritual, a corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes, tribulações dessa vida não passam de incidentes que suportamos com paciência por serem de curta duração. E aí eu lembrei da situação das férias escolares, né? Que às vezes a pessoa tem o retorno da viagem. Quando retorna a viagem, não sei se vocês já perceberam isso, né? Quando vai retornar a viagem, a pessoa sempre retorna a viagem. Não é sempre, né? Mas é comum, vamos dizer, que a pessoa retorne a viagem falando assim, acabou, né? E dá aquele sentimento de, né, de frustração, acabou, poxa, né? Agora vai ter que começar tudo de novo, acabou. Né? Então, esse sentimento de retorno de viagem que eu tentei pescar como sendo o sentimento de incidente das nossas vidas. Né? As coisas acontecem quando são contratempos, aí a pessoa vai olhar e falar assim, acabou, mas daqui a pouco vai ter outra viagem, daqui a pouco tem outro passeio, daqui a pouco vai ter outro momento bom. Né? Então, tem momento ruim agora? Tem. Então, saiba que você tem que continuar, porque daqui a pouco vai ter outro momento bom. Né? A vida continua, né? Tudo passa, como se diz lá para o Chico Xavier. Né? E, ao mesmo tempo, dá também uma legitimidade à questão do sofrimento da pessoa. Né? Porque isso também é importante a gente entender. Né? A pessoa, o fato da pessoa entender que vai ter curta duração não quer dizer que não vai ter duração, que não vai ter a existência do problema. O problema vai existir, tá? Isso vai continuar acontecendo na vida da pessoa, tá? E é isso que a gente tem, é só mudar a maneira de enxergar a situação. O último slide que a gente vai trazer, eu tinha preparado 26 slides, né? Esse é o 20º, tá? Mas aí o tempo do estudo faz parte do show. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a porta que dá para a libertação. Por isso que eu colori de vermelho as duas aqui, para a gente associar o conteúdo aqui assim. Né? Então, a morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que abre para o nada e torna-se a porta que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Tá? Então, nós, na realidade, estaremos alçando o voo, estamos tendo a liberdade desse corpo físico, a liberdade desse período de prisão, de escola, de oficina, né, de templo, de lar, o nome que a pessoa quiser dar para a situação que ela esteja vivendo dentro do planeta, né, dentro do planeta Terra, dentro do período de encarnação. Então é isso aí, eu acho que pelo menos a gente deu uma palhinha sobre geral aí sobre o tema. Fica aí um enorme abraço para todos, um beijo no coração de cada um. Deixa eu tirar aqui. Tá. Enquanto você vai tirando, eu vou falando, primeiro agradecendo a você, né? Porque foi tão bom, a gente tem necessitado ouvir isso, né? Nos lembrarmos disso, né? Que o foco está na vida futura, nos lembrarmos que as vicissitudes, todas as dificuldades passarão. Isso é tão importante, porque aí a gente se enche de esperança. Muito obrigada mesmo, Eduardo, muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe seu coração e sua vida, tá bom? Bom, vamos à nossa prece de encerramento. Mais uma vez, sempre agradecendo a oportunidade de estarmos juntos. E quando dizemos estarmos juntos, é estarmos juntos com o Senhor. Né? Não somos especiais, mas é um privilégio
tirarmos alguns minutos para falarmos sobre Jesus e os seus ensinamentos, permitindo, né, que sejamos capazes de raciocinar em cima dessa mensagem. Muito obrigado mesmo, Jesus. Muito obrigada, amigos espirituais que nos abraçaram nessa tarde. Que nós possamos levar essa sensação ao longo da nossa semana, né? Acima de tudo, cheios de gratidão e de esperança. Muita esperança. Precisamos em momentos melhores, conscientes, é claro, né? Que precisamos cumprir a nossa parte. Muito obrigada. Que Jesus possa alcançar o lar de cada um e que, acima de tudo, Senhor, possamos nos sentir abraçados e acarinhados com a sua presença. Muito obrigada. Graças a Deus.